Olá, futuros enfermeiros e futuras enfermeiras. Meu nome é Gabriel, como vocês já sabem, e nesta aula nós vamos dar início à disciplina de processos patológicos gerais, falando um pouquinho sobre a introdução à patologia. Então, eu vou apresentar a nossa disciplina, eu vou apresentar alguns conceitos fundamentais da patologia e nós vamos entender as diferenças entre processos patológicos gerais e sistêmicos, bem como alguns elementos fundamentais para a compreensão de possíveis doenças que acometem os seres vivos em todos os seus níveis de organização biológica. Então, a princípio, eu quero iniciar nossa aula discutindo o conceito de patologia. Né? Pathos, que do latim significa doença, e logos ou logia, que vem também do latim e significa estudo. Logo, de uma forma bem grotesca, podemos conceituar a patologia como o estudo das doenças. Mas por que estudo das doenças? Como assim estudo das doenças? Vamos dar uma definição mais completa. Bom, eu posso dizer que a patologia ela é uma ciência dentro do arsenal, né, dentro das várias ciências da saúde, que se preocupa em compreender as alterações que ocorram a nível estrutural, a nível bioquímico e até mesmo a nível funcional, né, a nível fisiológico, nos organismos celulares, nos tecidos, nos órgãos e até mesmo nos sistemas que constituem os organismos. E aí a gente resgata uma definição bem simples da biologia, né, que são os níveis de organização dos seres vivos, que vão desde do elemento, né, ou melhor dizendo, a unidade básica da matéria, que é o átomo, e seus conjuntos, né, atômicos, formando moléculas. Essas moléculas fazem parte, né, da composição química complexa dos seres vivos e, consequentemente, dão origem à célula. Essas células se agrupam e formam tecidos. E aí o pessoal muitas vezes confunde o que é tecido e o que é órgão. Bom, tecido, na verdade, é um conjunto de células do mesmo tipo, tá? Então, nós temos tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, e cada um deles tem suas subdivisões, né? Como, por exemplo, o próprio tecido conjuntivo, ele apresenta N divisões. E aí vocês conhecem algumas, como o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido hematopoético, o tecido adiposo, né? E tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo frouxo, denso, modelado, não modelado. Então a gente tem N divisões. E eu sugiro, inclusive, que vocês façam uma pequena revisão nos conceitos fundamentais da histologia, tendo em vista que muitos termos, muitos saberes desta área, né, da histologia, vão ser resgatados dentro do estudo da patologia. Então, eu posso dizer que toda e qualquer alteração que ocorra a nível celular, tecidual, vai estar influenciando no funcionamento do organismo como um todo. Até porque, continuando os níveis de organização, nós sabemos que o conjunto de células formam tecidos. E os tecidos distintos, em conjunto, acabam constituindo os órgãos. São unidades funcionais que detêm uma função específica dentro do organismo como um todo e acabam constituindo os sistemas, que são conjuntos de órgãos especializados em uma dada função. E a articulação desses vários órgãos acaba dando origem aos sistemas, né? Então, eu posso dizer que existem vários sistemas no corpo humano, como, por exemplo, o sistema digestório, o sistema circulatório, né? O cardiovascular, como é o mais correto, o sistema nervoso, o sistema endócrino e por aí vai. Bom, então eu posso dizer que quando nós utilizamos de técnicas diversas através da análise molecular
ou até mesmo da análise morfológica, microbiológica e fisiológica dos organismos celulares, dos tecidos e dos órgãos, nós conseguimos compreender os sinais e os sintomas dados pela manifestação de uma dada patologia. Então, eu posso, a partir desses sinais, a partir desses sintomas, compreender exatamente quais são os cuidados, quais são as medidas de tratamento, né? Os processos terápicos relacionados à minimização dos efeitos ou até mesmo a erradicação da doença que acomete um indivíduo. Então, todos esses cuidados com o ser humano também estão compreendidos pela ciência da patologia. Bom, então a partir daí, uma vez que tenhamos definido o que é a patologia, precisamos subdividi-la em duas áreas específicas, a patologia geral e a patologia sistêmica. A geral, que concentra-se apenas nas reações que ocorrem a nível celular e a nível tecidual, verificando as anormalidades e os defeitos que podem ser herdados e automaticamente sinalizam né, por sua vez, as doenças, né, as principais causas das doenças. Enquanto na patologia sistêmica, eu me preocupo em verificar as alterações que os tecidos, os órgãos podem acabar sofrendo, né, mediante os distúrbios que estejam relacionados a eles. Então, se eu verificar a nível de célula e tecido apenas, eu estou analisando uma patologia geral. Já se eu estiver verificando alguma alteração que ocorreu em um tecido ou um órgão específico do corpo com uma função especializada no organismo humano, aí eu já estou analisando um processo patológico sistêmico, tá bom? Bom, diante disso, eu posso dizer a vocês que existem 4 aspectos de um processo de doença que acabam, vamos dizer assim, norteando o estudo da patologia. É importante que nós saibamos que esses 4 itens, eles acabam sendo fundamentais dentro da nossa ciência, até porque eles são a base para que compreendamos o conceito-chave por trás de cada patologia. A etiologia, também chamada de causa, né, é basicamente o conjunto de possíveis sintomas que acabam sendo causados pela patologia. Por exemplo, no passado, muita gente acreditava que as doenças eram dadas mediante o pecado, né? Então, muito se relacionava à fé. Quando alguém tinha uma manifestação de algum sintoma, de alguma doença qualquer, se relacionava muito ao pecado. Então, fulano cometeu um pecado e aí, consequentemente, os deuses o puniram e agora ele vai ter determinada patologia. Mas existem existem as ciências justamente para desmistificar essas situações. E aí verificamos que, na verdade, essas causas não são meramente religiosas, mas sim provocadas por fatores etiológicos específicos que podem ser classificados como genéticos ou até mesmo adquiridos. Os fatores etiológicos, né, as causas genéticas, elas são geralmente mutações que são herdadas, são variantes genéticas, são polimorfismos,
ou até mesmo, né, características recessivas ou dominantes que são herdadas por um indivíduo através de seus progenitores, né, de seus ancestrais. Já os adquiridos, eles podem ser através de agentes infecciosos, né, parasitas de diversos tipos, como vírus, protozoários, bactérias, né, até mesmo verminoses, né, podem ser identificadas e seus sintomas verificados a partir da patologia. Assim como os próprios agentes são causadores, né, os agentes infecciosos são causadores das doenças, mas os aspectos nutricionais, químicos e físicos que um dado indivíduo se submeta acabam também lhe causando, lhe conferindo uma etiologia, né? Uma causa, uma razão pela qual ele vai ter uma dada patologia. Então, definido o que é a etiologia ou a causa do problema patológico, a gente vai para a patogenia, que refere-se à sequência de eventos que, por acaso, são as respostas celulares ou teciduais ao agente etiológico, ou seja, o causador. Então, existem respostas celulares dadas a partir do processo patológico, do causador da doença. Então, se uma doença se instaura num organismo humano, é claro que eu vou reconhecer a causa primeiro, e essa causa pode muitas vezes ficar evidente, por exemplo, a partir justamente dos fatores, né, das sequências de eventos da patogenia. Então, todos os processos que vão desde infecção, né, até mesmo, sei lá, um acúmulo de secreção, como é o caso da fibrose cística, por exemplo. Ela é uma patologia de causa genética, né? Ela é herdada a partir de um genótipo autossômico recessivo. Então, uma pessoa que de imediato é acometida pela fibrose cística, ela tem no seu material genético dois genes recessivos, que ela herdou um do pai, um da mãe, e esses genes recessivos acabam fazendo com que ela tenha manifestações desta doença conhecida como fibrose cística. O fibrocístico, ele na realidade vai apresentar um padrão sintomático, né? Ou seja, ele vai apresentar uma cadeia, uma sequência de eventos que vão ser respostas da célula dela, desse organismo, né, à própria patologia. Geralmente, a fibrose cística afeta a célula que produz o muco, a secreção, né, o suor, os sucos digestivos, e faz com que esses fluidos eles fiquem mais densos, mais viscosos, né, mais pegajosos, vamos dizer assim, e automaticamente eles ficam aderidos aos tubos, aos ductos, às passagens, aos vasos, certo? E acabam tendo uma influência direta na retenção de fluidos, né, corporais. Então, automaticamente, quem tem fibrose cística vai sentir muitos problemas pulmonares e, infelizmente, é crônico, não é? Então, o indivíduo vai ter esses sintomas para a vida inteira dele, né? E vai requerer todo um tratamento, todo um acompanhamento, e é bem complicado, né? Esse acompanhamento no que diz respeito à fibrose cística. E aí eu posso dizer que o fibrocístico ou a fibrocística
ela vai ter uma sequência de sintomas dados pelo agente causador, que é justamente um fator genético, né? Como classificamos anteriormente. Então, esse fator genético acaba influenciando uma sequência de sintomas. Esses eventos que acabam ocorrendo geram alterações moleculares e morfofisiológicas, né? Ou morfológicas apenas, ou fisiológicas apenas, mas eu vou focar apenas nas alterações moleculares e morfológicas por enquanto. Essas alterações geralmente ocorrem a nível de célula ou tecido e servem para diagnosticar a doença. Porque uma vez que eu identifique a natureza da progressão da doença, né? Ou seja, eu identifique exatamente quais são as alterações morfológicas que estão ocorrendo nos tecidos, quais são as alterações químicas, né, ou moleculares que estejam ocorrendo no organismo do paciente, automaticamente torna-se possível evidenciar qual é a patologia que está sendo, vamos dizer assim, instaurada naquele organismo. Então, é muito importante fazer uma análise molecular e morfológica das células e dos tecidos, principalmente para que eu possa identificar qual é a patologia. Porque muitas vezes só a patogenia, né, ou seja, só o reconhecimento da sequência de eventos de resposta das células, né, dos sintomas, não é suficiente. Eu tenho que analisar a nível molecular. É por isso, por exemplo, que nós realizamos as biópsias, né, as autópsias, onde verificamos quais serão as características que vão evidenciar a nível morfológico e a nível molecular que aquele dado tecido foi acometido por uma dada patologia. Bom, é importante mencionar que com o avanço da genética molecular, muitas doenças, né, muitas patologias têm seu reconhecimento hoje graças à análise do próprio material genético, né, dos microarranjos de DNA, dos comportamentos tumorais mediante as alterações bioquímicas que ocorrem diretamente no material genético, né, as mutações cromossômicas a nível de deleção, de, sei lá, duplicação, de inversão e por aí vai. Então, é muito importante a gente verificar essas alterações a nível molecular e morfológico também, bem como as perturbações funcionais e manifestações clínicas que possam ocorrer. Porque uma vez que ocorrem tantas mudanças, né, tantas alterações genéticas, bioquímicas e estruturais nos organismos celulares e também nos tecidos diversos, eu posso ter um sinal claro, né, bem nítido, bem evidente de que está a nível progressivo ocorrendo algo que está gerando uma perturbação e, consequentemente, vai assim, gerar sintomas, efeitos, né, sinais, né, da doença que vão acabar comprometendo a saúde do indivíduo. E nessa perspectiva, quem começa a analisar essas alterações moleculares, estruturais, né, dentro da história da patologia, só para ficar registrado, né, é o famoso Rudolf Virchow, que tornou-se hoje, né, o pai da patologia, que lá no século XIX ele já estudava essas alterações e verificava que essas alterações que ocorriam a nível celular e tecidual acabavam gerando uma resposta negativa no funcionamento do organismo humano. Bom, acho que a gente se deteve muito aqui nos 4 aspectos dos processos patológicos, então eu vou seguir falando especificamente da etiologia e dos outros itens, mas de uma forma mais rápida e objetiva.
Bom, os fatores etiológicos podem ser determinantes, predisponentes e até mesmo modificadores, tá? Então eu posso já tê-los como determinantes no meu corpo, eles já determinam que eu vou ter uma dada patologia ou um dado sintoma, já é certo que eu vou ter. Ou existem também aqueles fatores que predispõem uma dada patologia, né? Como são aqueles, fulano já tem a predisposição a ter uma dada doença. Exemplo, quando a Angelina Jolie deu aquela polêmica toda porque ela retirou a mama. E aí a mídia caiu em cima, mas ela tinha mamas saudáveis. Certo, então por que ela tirou? Porque ela tinha um fator predisponente, né? Ou seja, uma predisposição a ter câncer de mama, já que a família dela tinha esse fator. Né? E existem os fatores modificadores, que são geralmente causados por um fator externo. Né? Um parasita, por exemplo, acaba gerando uma modificação que irá resultar em uma patologia. Aí do lado vocês vão ver uma espécie de gráfico de conjuntos, onde verificamos que a cárie mesmo ela tem várias etiologias, ou seja, várias causas. O tempo, por exemplo, é uma delas. Né? O tempo em relação a quê? A manutenção do aparelho bucal através da visita ao dentista, através da escovação, da utilização do fio dental e por aí vai. Mas claro que é um micro-organismo que é o causador da cárie, né? Na verdade é um grupo de micro-organismos, porque o buraquinho do dente é causado pelas bactérias do gênero Streptococcus, mas existe toda uma microbiota no tecido cariado que acaba consumindo não só o esmalte, mas também a dentina, a polpa e acaba enraizando e causando problemas mais sérios. Existe também uma suscetibilidade do hospedeiro. Afinal de contas, é muito comum que muitas pessoas, né, tenham uma predisposição a ter mais cárie. Fulano quase não escova os dentes e nunca tem cárie. Eu escovo direitinho e tenho. E vivo indo para o dentista retirar um tecido cariado. Então existe uma suscetibilidade sim. E até mesmo a tua dieta. Afinal de contas, os cáries adoram doce, adoram açúcar. Né? E aí nós temos, mais uma vez, aquela classe dos fatores etiológicos que a gente mencionou anteriormente, que são os genéticos e os adquiridos. E vocês observaram que a cárie mesmo tem vários fatores. Então eu posso dizer que é uma patologia com etiologia, ou seja, com causa multifatorial. Tem vários fatores. Já existem patologias, como foi o caso da recém-citada fibrose cística, que é unifatorial, só um fator, né, que é genético. Bom, e aí, dentro da etiologia, nós temos alguns conceitos que eu gostaria de mencionar, como é o caso do agente etiológico. O que é um agente etiológico? Eu trouxe como exemplo do agente o parasita que está aí no canto, que é o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. O Trypanosoma ele é um protozoário flagelado que acaba causando essa patologia, né, que é conhecida como doença de Chagas, porque acometeu o grande médico pesquisador que tanto contribuiu para a área da saúde no Brasil e no mundo, o Carlos Chagas, e acabou ceifando sua vida, né? Então, o Trypanosoma cruzi é o causador da doença de Chagas. E uma dica, e acaba sendo também uma curiosidade, é que o Trypanosoma ele é cruzi em homenagem a Oswaldo Cruz, que vocês conhecem muito bem. Mas aí o pessoal confunde muito, porque que a doença de Chagas tem como protozoário o Trypanosoma cruzi. Porque Carlos Chagas morreu de doença de Chagas, mas quem descobriu o causador, ou seja, o agente etiológico, foi o grande Oswaldo Cruz, tá bom? E aí nós temos
Dois outros conceitos muito importantes, que é o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é o que a gente chama de ser humano, tá? No caso da doença de Chagas, o ser humano é o hospedeiro definitivo, porque uma vez que é instalado, né, o Trypanosoma cruzi no organismo humano, automaticamente eu vou ter o comprometimento da saúde do ser humano e ele vai parar de causar sua propagação, porque ele já encontrou o hospedeiro que é o ideal para ele. Então é o hospedeiro definitivo. Mas existem organismos que podem ser os seus hospedeiros intermediários. Né? O hospedeiro intermediário de um agente etiológico, como o Trypanosoma cruzi, é o barbeiro, ou também chamado de inseto triatomínio, né? Triatomídeo. Esse inseto, que está aí representado também no nosso slide, é na verdade um amante dos buraquinhos de casas de taipa, ou também chamadas de casas de pau a pique. Né? Aquelas casas feitas de barro e palha e madeira, que eram muito comuns na região nordeste do país, e por isso o maior índice de casos de doença de Chagas era no nordeste brasileiro, tá? E aí automaticamente ele fica nessas maloquinhas, esses buraquinhos das casas, e posteriormente, né, com o cair da noite e o adormecer do ser humano, esse barbeiro, que é um animal, é um inseto de hábito noturno, acaba saindo e infectando o morador, né, daquela residência com o Trypanosoma cruzi. E aí existem dois tipos de parasitas que também quero ressaltar para vocês, né, que são conceitos, né, fundamentais da patologia como um todo, que é, no caso, a definição, né, entre parasita monoxeno e parasita heteroxeno. Bom, o que seria um parasita monoxeno? É aquele que só tem o hospedeiro definitivo. Então, ele não tem a necessidade de se instaurar em um hospedeiro intermediário para depois acabar cometendo o seu definitivo. Poxa, professor, então, peraí, quer dizer que o Trypanosoma cruzi ele necessita realmente estar no barbeiro antes de atacar o ser humano? Sim, ele necessita. Existem muitos parasitas, né, muitos agentes etiológicos que realmente precisam passar por um estágio dentro de outro organismo, ou seja, dentro de um hospedeiro intermediário, para depois infectar o definitivo. E existem também os parasitas heteroxenos, que são os parasitas que eles precisam de pelo menos mais uma espécie, né? Pelo menos um hospedeiro intermediário para completar o seu ciclo de vida, de seu desenvolvimento e automaticamente acabar contaminando seu hospedeiro definitivo. É o caso, né, do Trypanosoma e também é o caso da Tênia, né, do Plasmodium e por aí vai. Existe também um outro conceito que não está por aí, que é o autoxeno, que, se não me engano, é aquele que precisa de duas fases de vida, porque ele tem uma fase larval, uma fase adulta, e para que ele possa posteriormente ocorrer no indivíduo. Mas são casos bem específicos e é muito difícil você encontrar um parasita assim. Como, né, como exemplo, o Hymenoplepsi, se não me engano, Hymenoplepsi nana, que é um causador também de uma doença muito comum na região nordeste do país, acaba sendo, né, um autoxeno. E por fim, vetor. Né,
O vetor, ele é exatamente aquele que vai atuar como hospedeiro intermediário, levando o parasita. E aí muita gente diz assim, mas na época da febre amarela, o vetor acabou sendo o macaco, né? Os primatas, os chimpanzés e não sei o que. Então, muita gente ignorante acabou espancando micos, né? Matando saguis, porque simplesmente tinham medo que eles acabassem provocando a febre amarela no ser humano. E não é bem isso, né? O vetor, ele não tem que ser erradicado, porque o vetor ele tem uma importância ecológica, mas sim ele tem que ser tratado para que ele não difunda a doença caso esteja contaminado e para que ele não possa ser um hospedeiro intermediário desses parasitas que venham a acometer a nossa saúde, tá bom? E aí, outros conceitos que eu vou querer mencionar com vocês, só para que vocês entendam aí, a cascata de efeitos que ocorrem quando de imediato somos sujeitos a uma dada patologia, né? Uma vez que já entendemos a causa, vamos falar daquela sequência que eu mencionei de sintomas, de fatores que acabam gerando, né, complicações maiores no organismo humano. Por exemplo, quando nós entramos em contato com as bactérias do gênero Leptospira, causadoras da leptospirose, né, que é, como diria o vovô, a febre do rato, literalmente, né, causada pela urina, né, na verdade é causada pelo parasita bacteriano, né, são as bactérias do gênero Leptospira, que estão na urina dos roedores e automaticamente, principalmente em dias de chuva, onde ocorre o desbocamento dos esgotos, né, eles abarrotam, a água sai, o esgoto sai, e aí a gente acaba pisando nesse esgoto e gerando uma série de problemas. A leptospirose acaba gerando uma cascata de efeitos, né, que resultam em problemas maiores. Por exemplo, ela provoca vômitos, diarreia e febre, como vocês podem ver nesse esquema aí à esquerda. Mas ela também provoca vasodilatação e também icterícia, que se você olhar na nossa lateral aí, né, nos conceitos, a icterícia é uma coloração amarelada na pele ou nos olhos causada pelo excesso de bilirrubina, uma substância criada quando os glóbulos vermelhos se rompem. Então, eu posso dizer que a leptospira ela causa o rompimento dos glóbulos vermelhos, que na verdade nós temos que chamar de hemácias, ou melhor ainda, nós temos que chamar de eritrócitos, como é o mais correto. Ela causa o rompimento dessas células e a liberação da bilirrubina no sangue. Então, eu posso dizer que ao fazer uma análise de sangue simples, onde eu não estou nem olhando as bactérias, mas se eu verifico a presença de bilirrubina, é um fator que já me preocupa a nível molecular, né? E automaticamente eu posso associar a uma possível contaminação com leptospira. Bom, além disso, da vasculite, né? Inflamação nos vasos sanguíneos, lembra? Toda otite, inflamação, e aí vasco vem de vaso sanguíneo, e aí ocorrem mudanças nas paredes dos vasos sanguíneos. Ela também causa uma toxicidade direta, né? Aumenta substâncias tóxicas no organismo, e ela causa também a famosa, ou talvez não tanta, rabdomiólise, que é a degradação do tecido muscular que acaba liberando algumas proteínas que são prejudiciais ao sangue. Que proteínas são essas, né? Qual é a proteína que mais acaba sendo prejudicial ao sangue? A mioglobina. Por quê, professor? Porque ela causa necrose tubular aguda, ou também chamada NTA.
E a própria icteríase, pelo excesso de bilirrubina causando, né, amarelidão no corpo, a icteríase acaba liberando essa bilirrubina onde? Exatamente nos vasos sanguíneos, que junto à mioglobina acabam contribuindo para a necrose tubular, a necrose do vaso sanguíneo, né? A morte do vaso sanguíneo. E junto a isso eu tenho uma hipotensão, uma fraca, um fraco potencial de, vamos dizer assim, de circulação sanguínea, né? Eu tenho uma baixa aí na pressão dos vasos sanguíneos e automaticamente não chega os nutrientes como eu queria, como deveria. O volume sanguíneo circulante acaba sendo alterado pelo processo de desidratação. As hemorragias acabam gerando uma volemia, né? Essa volemia não necessariamente só ocorre quando tiver bactérias do gênero Leptospira. A volemia, na verdade, é uma análise, né, do volume sanguíneo, mas a gente tem alterações na volemia, e aí com essa necrose tubular e o acúmulo de substâncias tóxicas no organismo, né, causando uma nefrite intersticial aguda, uma NIA, como o pessoal abrevia, uma NTA e uma NIA acabam provocando a insuficiência renal aguda, a IRA, que ocasionará, caso não ocorra um acompanhamento médico devido, a morte do paciente, tá bom? E aí, diante todas essas alterações, né, que nós vimos, todas essas causas, esses sintomas, nós chegamos às alterações moleculares e morfológicas. E eu vou passar bem rapidinho, porque eu quero só mostrar a vocês a diferença entre um tecido saudável e um tecido inflamado, tá? Um aspecto muito relevante e importante de ser citado é justamente a inflamação. Reparem que o tecido da esquerda, esse mais rosado, né, ele é um tecido epitelial que está saudável, tá? Essas células estão saudáveis, você pode perceber vamos dizer assim, toda a riqueza de elementos que constituem a pele. Na verdade, o tecido evidenciado aí, a lâmina histológica evidenciada aí é da pele. E vocês também podem perceber, com uma análise da figura da direita, ela está cheia de pontinhos roxos. Esses pontinhos roxos, na verdade, são inflamações. Então, notem a alteração que ocorre a nível morfológico na estrutura tecidual, certo? Quando você pegar uma lâmina histológica e você verificar a presença de vários pontinhos roxos naquele tecido, automaticamente você vai perceber que isso é uma inflamação. E isso pode ser melhor evidenciado aqui. O que vai acontecer, né, quando ocorrer uma lesão, sei lá, por agente químico, físico ou micro-organismos que gerem uma patogenia? Verifiquem na imagem da direita, né, que é o vaso sanguíneo, que ocorreu uma vasodilatação. Né? A princípio, a vasodilatação aumenta o fluxo do sangue. Esse fluxo sanguíneo gera calor, certo? Com o aumento do fluxo sanguíneo, dado pela vasodilatação, ocorre também o aumento da permeabilidade dos capilares, ocorrendo liberação de fluido, que vocês podem conhecer como pus, né? E aí automaticamente ocorre um inchaço naquela região. Posteriormente, a quimiotaxia, que é o alerta químico do organismo àquilo que está acontecendo. E
para minimizar os sintomas, a migração de leucócitos, né, para a zona onde houve a lesão, para minimizar os seus efeitos. A partir daí, uma resposta sistêmica, né, uma resposta do sistema imunológico começa a ocorrer e automaticamente eu tenho uma febre e a proliferação de leucócitos. A febre é causada justamente pelo calor gerado lá no aumento do fluxo sanguíneo. E também porque agora, né, vamos ter mais reações químicas ocorrendo dentro do teu corpo, o metabolismo vai acelerar. Automaticamente eu vou gerar naquele local uma dor, né, que é uma resposta a essa proliferação de leucócitos, a essa migração, à liberação do fluido, ao problema em si. E automaticamente isso vai gerar um edema e o rubor, que é justamente esse aspecto que nós evidenciamos quando de uma inflamação. Agora, passando para a figura da esquerda, vocês podem ver que um tecido normal, né, entre a artéria, aí nós temos a arteríola, né, que é a ramificação da artéria, se expande em capilares e conectam-se à vênula. Tá? Então, eu posso evidenciar que aqui ó, nós temos a arteríola, os capilares são essas conexões e a vênula aqui. E percebam que os linfócitos e macrófagos fixos, né, acabam ficando aqui na região em pequena quantidade, né? A matriz extracelular é menor, mas quando ocorre uma inflamação, o fluxo sanguíneo aumenta mediante a vasodilatação e automaticamente ocorre a migração de leucócitos, ou seja, ocorre a migração de neutrófilos, ocorre o acúmulo de células de defesa na região inflamada. E ocorre também deposição de fibrina e proteínas plasmáticas para reconstituição tecidual. Aquela parte inchada, o edema expande a matriz extracelular, né? Então ocorre a expansão da matriz e, consequentemente, aquele aspecto inchado que a inflamação acaba gerando. Bom, e aí, claro, ocorre uma perturbaçãozinha no local. Então, aqui nós temos a inflamação, ela a nível histológico, e geralmente quais são os sintomas de uma possível inflamação, né, causada no organismo? Bom, calor é um dos sintomas, né? Aqui nós vamos ter uma série de processos aí de resposta celular. Ligado a esse calor, nós vamos ter também a própria situação de náuseas, sonolência, confusão, dor, coceiras, cefaleia, né, dor de cabeça, rigidez muscular, fotossensibilidade, irritabilidade e etc. Bom, pessoal, eu espero que embora tenha ficado bem grande esse vídeo, né, esse material, mas eu espero que tenha ficado bem nítido os objetivos da patologia, essa parte introdutória tenha ficado fixa na mente de vocês. Eu falei já de muitas coisas, muitos conceitos, mas dá para vocês seguirem e a gente ir mencionando os conteúdos em sala de aula, tá bom? Então, até a próxima aula e bons estudos.